Graça e paz, amém, queridos? Logo, logo estaremos juntos, hein? Não vemos a hora, né? Mas Deus abençoe aí a vida dos irmãos, espero que todos estejam bem. Irmãos, eu queria convidar vocês para meditar comigo, aproveitando aí a Páscoa agora, dia 10 de abril, a abrir suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, versículo 34. Diz assim: E à hora nona, Jesus exclamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, para a gente entender um pouco melhor essa questão aí de Deus ter desamparado Jesus ali na cruz do Calvário, a gente precisa voltar lá no livro de Salmos. Convido os irmãos a abrirem lá em Salmos 22. Então, livro de Salmos, no capítulo 22, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 6. Bom, os salmos precisam ser lidos visando Cristo, né, de forma cristocêntrica. Martim Lutero nos ensinou muito isso, né? Lutero estudou o livro de Salmos com essa visão cristocêntrica. E aqui no versículo 22, no capítulo 22, a gente vê muito bem isso. Então vamos ler? Deus meu, por que me desamparastes? Por que está longe de dar-me livramento, longe das palavras do meu clamor? Meu Deus, eu clamo de dia, mas tu não me ouves. Também de noite, mas não encontro sossego. Contudo, tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti. Confiaram e tu os livrastes. Clamaram a ti e foram salvos. Confiaram em ti e não se decepcionaram. Mas eu sou um verme e não um homem, alvo de zombaria dos homens e desprezado pelo povo. Irmãos, aqui nos dois primeiros versículos desse salmo, nós vemos muito bem, né, essa questão aí do desamparo de Jesus por Deus na cruz do Calvário. E, irmãos, é real, né? Jesus foi desamparado por Deus, né? Deus se fez como um surdo ao clamor, ao pranto ali de Jesus Cristo. Então, se houve, né, um dia houve alguma criatura que se sentiu desamparada por Deus, com certeza esse alguém foi Jesus Cristo. Então não foi algo colocado ali como uma história, uma simples passagem. Deus desamparou sim Jesus ali na cruz do Calvário. E já no versículo 4 e no versículo 5, nós vemos aqui que ele fala que nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livrastes, clamaram a ti e foram salvos, confiaram em ti e não se decepcionaram. Então, se a gente olhar na história, irmãos, do povo ali, do pacto de Deus, nós vamos ver que durante essa história do povo, Deus nunca havia desamparado um homem justo, né? Um homem justo que clamasse a Deus era atendido, era resgatado. Mas Jesus, mesmo não tendo nenhum pecado, mesmo estando sem mancha, foi desamparado, não foi atendido, né? Foi abandonado. E por que razão, irmãos, houve esse abandono a Jesus Cristo ali na cruz do Calvário? Nós vemos aqui no versículo 3 do Salmo 22, que fala assim: Contudo tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. Então Deus, ele é santo. Em contrapartida, veja o que fala o versículo 6. Mas eu sou um verme e não um homem, alvo de zombaria dos homens e desprezado pelo povo. Irmãos, por que essa autodepreciação de Jesus Cristo? Porque, irmãos, esse salmo diz que Jesus se tornou como um verme. Não havia outra coisa, irmãos, que o nosso pecado poderia trazer sobre Jesus. Os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões fizeram com que Jesus se tornasse como um verme.
E um Deus santo, irmãos, abandonaria com certeza, né, a esse verme. Então muitos acham que Deus abandonou ali a Jesus na cruz porque Deus não podia ver o seu filho sofrer. Mas na verdade não, né? Deus abandonou ali a Jesus Cristo na cruz do Calvário porque o meu pecado, o seu pecado, a minha iniquidade, a sua iniquidade foi descarregada sobre Jesus Cristo, fazendo com que ele se tornasse nessa situação, né? Como um verme, né? Alvo de zombaria dos homens, desprezado pelo povo. Coisa, né, irmãos, que o nosso pecado fez com Jesus Cristo. Mas, irmãos, na cruz do Calvário, Jesus não foi só abandonado, mas ele foi morto pelo seu próprio Pai. O cálice, irmãos, da ira de Deus que deveria ser bebida pelas nações, como fala ali em Jeremias capítulo 25, versículo 15 e versículo 16, foi bebido por Cristo ali na cruz do Calvário. E bebido até a borra, né, até o fundo da garrafa, até o final. Foi tudo bebido por Jesus Cristo. Todo o cálice da ira de Deus foi tomado por Cristo ali na cruz do Calvário. Irmãos, eu creio que vocês se lembram do desastre ali de Brumadinho e de Mariana. Aquela barragem de lama se rompe e aquele mar de lama começa a descer e a destruir tudo que estava pela frente. Pessoas, casas, devastava tudo. Esse mar de lama é como se fosse a ira de Deus, que seria descarregada sobre mim e você, que deveria ser tomada por mim e por você. Por isso que Jesus, quando ele clama, ele pede para que Deus passe dele este cálice, porque era um cálice de sofrimento, irmãos, era um cálice de dor, e era um cálice que era para ser bebido por mim e por você. Mas, irmãos, no meio do caminho dessa lama, abre-se um buraco, e toda essa lama é engolida por esse buraco. Esse buraco, irmãos, que engole essa lama, que destruiria tudo que estivesse pela frente, esse buraco é Jesus Cristo. Então Jesus, ele toma para si a destruição que seria sobre nós. Ele toma para si a morte que seria para mim e para você. Então Jesus toma para ele o cálice da ira de Deus. Ele se faz maldito por mim e por você. Traído pela sua própria criação e desamparado pelo seu próprio Pai. Tudo isso por mim e por você. E lá na cruz ouve-se um estrondo, um barulho muito forte, em demonstração à ira de Deus. Deus então pega o cutelo, e aí a gente volta lá em Abraão, né, no sacrifício ali de Isaac. Ele chega a pegar o cutelo para matar o seu filho, mas Deus provê o cordeiro. Mas ali na cruz do Calvário, Deus pega o cutelo, levanta o braço e sacrifica o seu próprio filho, seu único filho, o seu amado filho, por amor a mim e por amor a você. Cumprindo o que diz o profeta Isaías no capítulo 53. Abre comigo também, irmãos, Isaías capítulo 53. Nós vamos ler o versículo 4, 5 e o versículo 10. Diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, e nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados.
Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Irmãos, foi o meu pecado, o seu pecado, a minha iniquidade que fez com que Jesus fosse desamparado por Deus, que fez com que Jesus se tornasse como um verme e fez com que Jesus bebesse todo o cálice da ira de Deus. Então, irmãos, quando na Páscoa, sexta-feira, dia 10, nós possamos lembrar do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, trazendo a mim e a você redenção. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Cristo nos redimiu, Ele nos vivificou. E hoje, irmãos, não importa se estamos em nossos lares ou na igreja, não importa aonde estivermos, nós podemos hoje chegar diante desse Deus, adorá-lo, bendizê-lo, podemos ler a sua palavra, podemos orar e buscar a esse Deus, porque por meio de Jesus Cristo, eu e você tivemos a nossa comunhão com o Pai restabelecida e hoje nós temos livre acesso a Deus. Irmãos, lembre disso, seja grato a Deus por Ele ter nos amado e enviado o seu único Filho para morrer na cruz, por mim e por você. Irmãos, Deus abençoe e até breve. Amém, queridos? Vamos cantar agora o hino Cantor Cristão ao Pé da Cruz, o hino 289. É um lugar que a gente deve estar tanto na alegria como na tristeza. Amém? Porque ali houve vitória. Sombra